Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador William Godoy que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Amém. Amém. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, imprensa aqui presente, público que nos acompanha presencialmente, o nosso boa noite. E a você, cidadão canoinense, seja da nossa sede, no nosso centro, dos bairros ou de qualquer lugar do nosso interior, se sinta abraçado por essa Casa de Leis, o nosso boa noite. Coloque em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos prestigia nesta noite aqui presencialmente, também aqueles que nos acompanham através do YouTube, imprensa, internautas, boa noite. Expediente de 16/7/2024, ofício 186 de 2024, 187 de 2024, 190 de 2024, do Gabinete da Prefeita encaminhando projetos de lei em regime de urgência. Projeto de lei 71 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei 72 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei 73 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e da outras providências. Ofícios 188. Alguma coisa que não está correta aqui? Por favor, gostaria que a assessoria nos acompanhasse aqui. Não é o que eu tenho no computador. Porque eu estava com duas aqui, com 2 expedientes, por isso que eu estou lendo o expediente com 16. O expediente de 16/7 com ofício 391 ele inicia. Então... por favor, então peço desculpas, mas... Obrigado, vereador Vilmar. Pode prosseguir. Tá, então retornamos ao início, senhor presidente. Obrigado. Para que tudo possa... Expediente, então, de 16/7/2024, ofício 391 de 2024, da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 260 de 2024, de autoria dos vereadores William Godoy e Vilmar Sudoski. Ofício 372 de 2024 da Secretaria Municipal de Planejamento em resposta ao requerimento 256 de 2024, de autoria do vereador Vilmar Sudoski. Ofício 86 de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta à indicação 440 de 2024, de autoria do vereador André Flenick. Ofício 81 de 2024 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta à indicação 381 de 2024, de autoria do vereador André Flenick. Ofício da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em resposta à indicação 412, de autoria do vereador André Flenick. Ofício 1819 de 2023 da Secretaria de Estado da Agricultura, em resposta ao requerimento 569 e 571 de 2023, de autoria de toda a edilidade. Ofício 65 de 2024 da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Orçamento, encaminhando balancetes do mês de junho da Prefeitura Municipal. Ordem do dia, segunda votação. Projeto de lei 68 de 2024, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Projeto de lei 69 de 2024, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Então está sendo incluído no expediente do dia de hoje, 16/7/2024, ofício 186 de 2024, 187 de 2024 e 190 do Gabinete da Prefeita encaminhando o projeto de lei em regime de urgência. Projeto de lei 71 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de lei
72 de 2024, que autoriza o uso de bem público e da outras providências. Projeto de Lei 73, que autoriza o município de Caninhas a custear despesas e da outras providências. Ofício 188 de 2024, 189 de 2024, 191 de 2024 do Gabinete da Prefeita, convocando reunião extraordinária na data de 16/6 de 2024 para a votação dos projetos de lei 71 de 2024, 72 de 2024 e 73 de 2024. Passamos à ordem. Indicações. Indicação 470 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, que providencie com urgência a manutenção e colocação de material na rua Francisco Bueno de Siqueira, no bairro industrial número 1, a qual está sendo usada para desvio da obra da estrada João Leandro Gonçalves. Ofício 471 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, que sejam realizadas em parcerias com os moradores do loteamento Gonchorroski as melhorias necessárias na drenagem fluvial e das ruas e a realização de pavimentação comunitária, visto que há o interesse dos moradores no pleito. Indicação 472 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, melhoria nas ruas Pedro dos Santos Correia e na rua Alfredo Schumacher e demais ruas do loteamento Gonchorroski. Indicação 473 de 2024, de autoria do edil William Godoy, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeita municipal, e o senhor Leandro Pires, secretário municipal de obras, que durante o período que está sendo realizada a pavimentação da rua Júlio Budante Neto, seja tomada as medidas necessárias para garantir a melhoria contínua da via, assegurando a condições adequadas de trânsito. Senhor presidente, é o que contém. Obrigado, vereador Vilmar Sudoski. Passamos ao pequeno expediente. Solicito que se informe se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assessores da casa, cumprimentar o público que nos assiste pelas redes sociais, aos presentes, cumprimentar o Robson, seu Galote, Marcelo, seu Edésio, João. E eu gostaria de fazer uma fala especial na presença do Marcelo. O Marcelo, ele é engenheiro agrônomo e ele está fazendo uma licenciatura, ele trabalha na Secretaria de Educação, numa escola aqui do nosso município, e ele vai fazer um acompanhamento das nossas sessões, porque ele está fazendo um trabalho de extensão da graduação de licenciatura dele, e é focado nas nossas políticas públicas, principalmente em relação ao que tange o meio ambiente. Então é interessante que esse trabalho, eu tenho certeza que ele vai destacar ele tanto na escola, para os alunos que ele leciona, quanto para a sua vida pessoal. Tenho certeza que isso daí vai ser muito importante para você, Marcelo. Seja bem-vindo a todas as sessões que você aqui estiver. Senhor presidente, eu gostaria de falar sobre a minha indicação 471 e a 472, que é ali da mesma região. Num primeiro momento, eu peço, através da 472, a melhoria das vias, através do patrulhamento, colocação de material, aquilo que é de prática a gente já pede. Mas, mais do que isso, na 471, eu avanço, onde hoje o vereador André, ele não vai falar, mas eu vou citar a presença, a fala que ele sempre traz das parcerias em relação aos loteamentos comunitários, as pavimentações dos loteamentos. E nós temos aqui um anseio da comunidade em realizar essa pavimentação. Então, eu creio que, através da Secretaria de Obras, de Planejamento, eles poderiam entrar em contato com esses moradores e desenvolver parcerias, tanto na questão da drenagem pluvial,
Os moradores eles colocam à disposição para dar a tubulação, a prefeitura entrar com maquinário e mão de obra. Da mesma forma, há interesse em avançar com a pavimentação através de uma parceria dos moradores. Ali é uma comunidade muito unida e eu senti que, de fato, eles querem fazer com que a comunidade ela tenha ali uma mudança no aspecto físico e isso, então, está partindo deles, presidente. Então, eu acho que a prefeitura tem que, o quanto antes, entrar em contato com eles, trabalhar numa parceria ali para que isso se efetive. Além disso, a indicação 473, na Júlio Budante Neto, onde iniciaram as obras, infelizmente com as semanas de chuva que tivemos, as últimas semanas ela não pôde avançar, e tem moradores que estão com as próprias mãos, com uma enxadinha, com uma pá, indo lá para tampar os buracos, porque a via ali ficou só em uma faixa e aumentou muito o trânsito. Então, a Secretaria de Obras tem que dar uma atenção especial ali e eu solicito, através dessa indicação, essa melhoria. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador William. Realmente, pedimos essa atenção especial à Secretaria. A nossa comunidade ela é muito presente e realmente ela quer que isso aconteça, mas dentro da possibilidade, aí pedimos um pouquinho de compreensão do cidadão, em virtude do tempo, mas que a Secretaria tome as providências necessárias. Mais algum vereador interessado? Não, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar Sudowski. Passamos ao grande expediente. Solicito ao vereador Vilmar Sudowski que nos informe se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. Obrigado, vereador. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André Flenick. Solicito que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação dos projetos de lei número 070 de 2024, que altera a lei número 5.654 de 26 de agosto de 2015 e dá outras providências. Projeto número 071 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Projeto número 072 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dá outras providências. Projeto número 073, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Solicito ainda a realização de uma sessão extraordinária na data de hoje para a segunda votação dos referidos projetos. Obrigado, vereador André. Em virtude disso, então, coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação nos projetos de lei 70, 71, 72 e 73 de 2024. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudowski. Só para esclarecer, o 70 é o da escola, por acaso? Só para confirmar se era o terreno da escola lá do... É isso mesmo? Okay, confirmado. Beleza. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a inclusão na ordem do dia dos projetos de lei número 70, 71, 72 e 73 de 2024. Coloco ainda em deliberação no plenário a realização de uma sessão extraordinária para a data de hoje, para a segunda votação dos projetos de lei 70, 71, 72 e 73 de 2024. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovada a realização da sessão extraordinária para a votação dos referidos projetos para a data de hoje. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 68 de 2024, que abre crédito adicional através do superávit financeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 68 de 2024. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 69 de 2024, com emenda corretiva.
abre crédito adicional através do superávit financeiro. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 69 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 70 de 2024, que altera a lei número 5.654, de 26 de agosto de 2015, e dá outras providências. Também com uma emenda substitutiva. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar. Só alertar quem está nos ouvindo que esses projetos foram amplamente discutidos nas comissões, inclusive extrapolamos o tempo de início da sessão para que possamos discutir amplamente, e por isso que nesse momento aqui a gente não discute, que às vezes alguns podem estar ouvindo aqui ou pelas redes sociais e pensam que é tudo sim, sim. Isso dá um trabalho bastante para nós lermos, discutirmos e darmos o parecer nas comissões. Obrigado pelo complemento, vereador professor Osmar, e realmente é dessa forma que funciona. Às vezes algumas pessoas acompanham apenas a sessão, acreditando que o que está acontecendo aqui é o único trabalho exclusivo, e não é. O trabalho ele acontece, na grande maioria, em 95%, nos bastidores, no dia a dia de cada vereador. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 70 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 71 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Permitir a utilização do grupo escolar municipal pelo Conselho de Segurança do Campo d'Água Verde para a pernoite das equipes que participarão do evento Copa do Contestado de Futsal. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar Sudoski. Eu quero aqui agradecer o Laércio pelo empenho, enfim, o executivo, porque aqui a gente discutiu sobre esse problema da sessão de uso do ginásio para o Conseg 91, para que acontecesse lá, então, aquele torneio que vai acontecer com os jovens do Sub-20. 8 municípios estarão participando num torneio bacana que vai acontecer em 2 dias. Muitas agremiações de fora, de outras cidades da região, estarão participando. E naquele momento foi dito que não teria condições. Óbvio que se tem condições, se tiver boa vontade e disposição, depois daquele debate, depois daquela sessão em que houve uma certa discussão sobre esse assunto, o Executivo achou os caminhos que podem ser feitos. Então, quero dizer que existe sempre solução para quase que tudo, né? Não sempre a morte, mas o resto a gente vai achando soluções. E agradecer então ao Executivo por ter entendido dessa forma e estar cedendo o ginásio e a escola para que o Conseg 91 possa então fazer o seu torneio, realizar, que é de extrema importância. Mas dizer que não pode, pura e simplesmente, isso nós não iríamos em concordar de forma alguma, vereador Osmar, porque a gente sabe que tem condições e é possível, e os ginásios foram feitos para o nosso público poder usar. Então, só queria colocar nessa situação, agradecer por um lado e dizer que é possível, né, de que o evento possa realmente acontecer, que vai ser um evento bem bacana, bem grande, com muita gente de fora participando aí no ginásio Meu Kids. Muito obrigado, senhor presidente. Sim, e também gostaria só aproveitar de dizer que ontem eu, no projeto 68, não me manifestei naquele momento, mas a gente solicitou as atas das reuniões do CONSAI, que é o Conselho de Água e Esgoto do município, através da CASAN, e veio as atas, a gente leu, a gente entendeu aonde vai ser aplicado os recursos, então por isso que naquele momento eu não me manifestei, aproveitei para fazer tudo no momento só. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Vilmar. Realmente é dessa forma. A gente aqui normalmente a gente tem que apontar o dedo porque a gente entende que realmente não está acontecendo. Naquele momento, principalmente pela fala do senhor, se ocorreu até uma alteração um pouco dos ânimos, com razão, em virtude do acontecido, mas hoje mostra a sua grandeza em agradecimento do que realmente pode ser feito, que com diálogo sempre existe uma forma de nós chegar a um consenso. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Osmar.
Eu quero falar, ter as minhas palavras do vereador Vilmar, porque foi bastante debatida e foi bastante polêmica essa não autorização para o uso do ginásio, para uma questão da comunidade, visto que o ginásio está ali para atender a nossa comunidade. Então, os responsáveis pela Fundação de Esportes, saber que a gente jamais os criticou, os funcionários, e sim quem estava por trás de tudo isso aí, e também, de certa forma, dizer para a população que eles trazem os problemas para essa casa, que essa casa toma a frente, busca soluções, e o exemplo está aí, presidente Maurício, que depois de tanta discussão, de tanto falatório, hoje foi autorizado. E sobre a questão da ata também, agradecer ao executivo que mandou a resposta, né, do que nós pedimos ontem, e hoje poderemos votar em segunda votação o projeto, sabendo de todas as informações nas quais nós estávamos buscando. Obrigado, vereador. Professor Osmar, engrandece a discussão e realmente esclareceu o que aconteceu na vez passada e o que está acontecendo agora, que com bom senso, com trabalho e dedicação é possível alcançar os anseios da comunidade. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Plenick. Senhor presidente, gostaria de ir no mesmo caminho, fazer agradecimento ao pessoal da Fundação Municipal de Esporte, claro, representando o gestor, o Laércio, mas também a toda a equipe que nos recebeu na segunda-feira passada, eu e o vereador William Godoy. Devido ao horário, os outros vereadores não puderam estar presentes, né, que foi 10 da manhã na segunda-feira, mas foi uma conversa muito importante, tanto que eu trouxe a tribuna aqui e foi um debate legal sobre a questão do estatuto, sobre a necessidade de atualizar, até esclarecendo para a população. Muita coisa se torna-se burocrática e nós temos que achar meios de desburocratizar alguns processos. E esse processo, por exemplo, precisou-se de um projeto de lei para ser aprovado hoje, em 2 sessões, né, uma sessão extraordinária, para nós autorizarmos o uso de um bem público. E ali surgiu da discussão que nós tivemos, a conversa, com a mudança no estatuto da Fundação do Esporte, é possível que a gente faça essa sessão sem precisar vir até a Câmara de Vereadores, tornando-se um processo mais ágil e que também a própria fundação possa usufruir dos bens que ela tem, que ela gerencia, que hoje em tese dão prejuízo, porque existe uma despesa de manutenção, mas que ela possa absorver recursos com esses bens, com ginásios, com todas as quadras que ela tem. Então foi um debate bastante importante. O vereador William talvez quiser complementar ali novamente, mas foi algo que engrandeceu e hoje nós temos uma continuidade daquele processo. Existem vários outros projetos que são contínuos, seja da Pecária para ceder o uso de bens públicos, que eu acredito que futuramente, com umas novas leis, nós possamos aliviar esse processo burocrático para agilizar, porque olha o processo que deu, e se não chegasse hoje o projeto, ele teria que esperar o recesso para depois ser aprovado. Então, é uma burocracia que nós temos que lutar para que elas sejam extintas em benefício da população. Agradeço aos colegas vereadores que engrandeceram, né, o debate na semana passada, que nós trouxemos o debate, criticamos, mas agora temos a felicidade de estar aprovando, acredito que vai ser aprovado daqui a pouco, a liberação desses órgãos públicos para que um baita evento seja realizado e os recursos permaneçam aqui no nosso município. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Vou dar ênfase mais uma vez à questão, porque naquele momento quem levantou a situação foi o vereador Vilmar Sudoski, e aí mostra o caminho o qual o vereador tem percorrido. Os senhores nos representaram nessa reunião, o vereador William e o vereador André, a todos, naquele momento, discutiram com a fundação, trouxeram o tema para casa, foi conversado, veio a resposta do executivo, foi trabalhado de novo e hoje nós estamos numa situação totalmente oposta e diferente. E mostra a grandeza dos senhores, principalmente dos vereadores que antecederam na fala, agradecendo realmente ao empenho da fundação e ao canetaço do executivo. Continua a discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador William Godoy. Só para complementar e para a gente fechar essa página e da melhor forma possível, nós, enquanto vereadores, a gente tem a função de legislar, fiscalizar, mas na essência da palavra, de verear. E o que o vereador Vilmar fez foi verear. Foi trazer até aqui o assunto, motivar essa reunião, essa conversa de alinhamento. Nós tivemos a oportunidade com o vereador André, representando a casa, de demonstrar qual que era o caminho, e eles
então tomaram o caminho correto e a partir daqui a gente vai poder ter a realização desse evento. Em momento algum, e a gente deixou isso claro lá na reunião, nós criticamos os funcionários, a fundação em si, mas sim a gente estava demonstrando o que deveria ser feito para que a gente chegasse numa solução exitosa. Então, a fundação ela deixou muito claro para nós a disponibilidade deles em fazer parcerias, até porque a fundação é muito pequena, eles têm uma estrutura que precisa muito de um up com mais funcionários para poder fazer muito mais. Eles queriam poder fazer muito mais, mas não podem. E essas parcerias, elas vêm para isso. Eles conseguem atrair muito mais pessoas, atender muito mais pessoas através da estrutura que está ali e com a mão de obra desse evento. Então, fico feliz que isso foi resolvido. A partir daqui, o nosso município vai poder ter esse grande evento e que isso fique como exemplo para outras situações, para que eles, agora, já sabendo a solução possível, possam indicar também para aqueles que necessitam. E nós, enquanto vereadores, sempre estaremos aqui para isso, para mostrar o caminho e fazer com que o nosso município se desenvolva. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador William. Realmente dessa forma, assim foi esse caso. Posso citar outro exemplo, que foi o caso dos moradores de rua, qual a vereadora Zenilda e o vereador Adilson estiveram presentes na semana passada, e assim tantos outros. A todos os vereadores, não posso deixar de falar de nenhuma situação, vereadora Tati, vereador Gil, vereador Silmar, vereador professor. Então, a todos realmente tem sido dessa forma, nem tudo se consegue o êxito ou a forma como a gente imagina, porque às vezes a legislação não a permite quando a gente se aprofunda e busca a resolução da forma legal e o que nos compete. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o projeto de lei número 71 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 72 de 2024, que autoriza o uso de bem público e dá outras providências. Permitir a utilização do ginásio de esportes Melquides Pereira da Cruz, pelo Conselho de Segurança do Campo da Água Verde, para a realização do evento Copa do Contestado de Futsal. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o projeto de lei número 72 de 2024. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 73 de 2024, que autoriza o município de Canoinhas a custear despesas e dá outras providências. Despesa no valor total de R$ 4.959,72, referente a transporte do grupo de dança JZ Estúdio, que representarão o município de Canoinhas no Festival de Dança de Joinville. Está em discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 73 de 2024. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 286 de 2024, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhado moção de agradecimento ao deputado estadual Maurício Skudlark pela destinação de recursos ao nosso município através de emenda parlamentar, nos valores de R$ 200 mil para aquisição de 2 veículos para a Secretaria de Educação, R$ 200 mil para aquisição de uma ambulância, R$ 200 mil para a obra de ampliação da sede da Rede Feminina de Combate ao Câncer, R$ 130.900 para a aquisição de camas hospitalares, R$ 100 mil para ampliação do sistema de monitoramento da Polícia Militar, R$ 1 milhão para a aquisição de 2 caminhões para a Secretaria de Obras e R$ 2 milhões para a construção da praça no bairro Campo da Água Verde. Coloco em discussão o requerimento número 286 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Gil Baiano. Senhor presidente, a gente ontem apresentou nessa casa aqui os requerimentos de agradecimento ao deputado federal Jorge
também a senadora Ivete, também tinha do deputado Chiodini, é isso? Cobalcini. E também lembrando o deputado agora, o deputado Maurício Kudelak, que nesses 2 anos aí enviou para o município aqui a cerca de 3,5 milhões aí, então também seria injusto a gente não fazer um requerimento de agradecimento pelos recursos enviados a este município, e com certeza aguardamos que envie mais ainda, né? Mas já somos gratos pelo reconhecimento dos votos que adquiriu aqui no município e está enviando esses recursos aqui para nos ajudar. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Gilmar Martins. Continua a discussão. Quero fazer das suas palavras as minhas palavras, agradecer ao nosso deputado do PL pela grandiosidade de emendas que conseguiu destinar ao nosso município. Cidadão da terra, presente. Infelizmente não temos o representante nosso local, mas ele tem se mostrado um grande parceiro do município de Canoinhas. Mostra aí, vereador professor Osmar, a quantidade de valores que ele conseguiu destinar através principalmente do nosso vereador Gilmar Martins, está pressionando sempre, é a pessoa que mais tem contato com ele. A gente por diversas situações esteve junto, mas realmente ele tem entendido a necessidade qual o nosso município passava e conseguiu destinar esses valores. Se todo mundo acompanhar o que passou pela mão do deputado, vai ver que Canoinhas foi a cidade mais agraciada. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado o requerimento número 286 de 2024. Requerimento 288 de 2024, de autoria do Edil Adilson Steidel, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Jerry Comper, secretário do Estado da Infraestrutura e Mobilidade, solicitando que sejam realizadas novamente melhorias com patrulhamento e colocação de material na SC 120. Coloco em discussão o requerimento número 288 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson Steidel. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, colaboradores dessa casa, público que nos assiste através das redes sociais, público presente, especial Galote, cumprimentando o Galote, cumprimentando os demais. Falar da SC 120, semana passada estive na Serra das Mortes, com a Associação dos Moradores, com o presidente Tamar Stavas, e lá conversando com o pessoal solicitou essa manutenção essa começou ali no Barreiro, pelo município de Bela Vista, e isso foi subindo. Ali eles fizeram um grande trabalho, até próximo ali, já Rio dos Pardos, por ali. Só que para frente lá já o serviço não ficou da mesma qualidade, né? Então eu sugiro aí que caminhando o ofício ao secretário, que ele fiscalize a empresa que está fazendo serviço, que agora vai retornar com certeza, porque faz serviço total na região ali, total para o pessoal da Serra das Mortes, da Barra Mansa, aquele pessoal ali, que não ficou o mesmo trabalho que eles fizeram aqui próximo aqui ao Barreiro, aqui na entrada do município de Bela Vista. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloca em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 288 de 2024. Requerimento 287 de 2024, de autoria de toda a edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização aos atletas dos Jogos Abertos de Santa Catarina, OLESC, e demais atletas que representaram Canoinhas nas competições a nível regional e microrregional. Reconhecemos que o esporte é uma poderosa ferramenta de integração social, promoção da saúde e desenvolvimento pessoal. Cada vitória, cada superação e cada momento de competição contribui para o crescimento e a valorização da nossa comunidade. Coloco em discussão o requerimento número 287 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador André Plenick. Senhor presidente, esse requerimento, acredito, de importância para o município, porque para quem é do ramo esportivo sabe que tanto joguinhos abertos, jogos abertos, OLESC e até mesmo Jogos Escolares de Santa Catarina são uma forma de divulgação, uma vitrine para que um atleta tenha de possivelmente
futuramente ingressar numa equipe profissional e poder conseguir ou uma bolsa de estudo para uma universidade ou até mesmo conseguir uma melhoria no padrão de vida. Então é uma motivação a mais que nós estamos dando com essa moção de parabenização. É inviável nós mandarmos para cada um desses atletas, porque foram 418 atletas que estão participando dessas competições, representando nosso município. Mas vale ressaltar algumas coisas que há anos não acontecia. A equipe de vôlei do município não passava para a próxima fase, para a fase regional, há 22 anos. Então, desde 2002, eles não passavam de fase. Outras equipes, como o Boccia, eles também não tinham tanto sucesso. E agora nós estamos tendo esse retorno através de uma iniciativa da Fundação. Eu cito aqui, claro, a gente já citou o Laércio, mas o Gustavo Barros também, que é um profissional, e os demais membros da Fundação, pelo empenho que eles têm, com todas as dificuldades, com a parte de recursos muito limitada, como a gente falou na semana passada, 800 mil para o ano todo, para um órgão público, para nós, como pessoa, 800 mil é um valor elevado, mas um órgão público que tem despesas como 170 mil no ano, somente em arbitragem, então é muito limitado o que eles conseguem fazer com o recurso, mas eles trazem muitos resultados. Então isso merece muita parabenização. Nós temos um custo-benefício muito grande com os nossos atletas. Com poucos recursos conseguem fazer muito mais que cidades que são muito bem remuneradas, que têm até bolsa financeira para os atletas que representam os seus municípios. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Continua a discussão. Não havendo mais quem queria discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 287/2024. Requerimento 289 de 2024, de autoria de Toda Edilidade, solicitam que seja encaminhada a moção de parabenização ao Corpo de Bombeiros de Canoinhas pela proposta Projeto Bombeiro Mirim na Rede de Ensino de Canoinhas, a Associação Pleroma pela proposta Geração Eleita Esporte e Lazer, a ACD pela proposta Projeto O Espetáculo Inclusivo da Arte Circense, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Canoinhas, APAI, pela proposta Estimulação Sensorial Recuperando Atrasos no Desenvolvimento Infantil, apresentados e deferidos na chamada pública do FIA. Esses projetos refletem um compromisso exemplar com a comunidade, promovendo a educação, o esporte, o lazer e a inclusão social. Parabéns a todos os envolvidos pelo empenho e dedicação em prol do desenvolvimento e do bem-estar de toda a nossa comunidade. Coloco em discussão o requerimento número 289 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda Lemos. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Senhor presidente, essa moção de parabenização, então, ela foi elaborada porque a questão do Fundo da Infância e Adolescência foi motivo de alguns requerimentos e algumas indicações nessa Casa de Leis. Pois bem, o Fundo da Infância e Adolescência, então, neste ano de 2024, ele lançou uma proposta de chamada pública para as entidades constituídas legalmente pudessem apresentar propostas para o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Dentro desse conselho, foi elaborado, então, comissões para análise e avaliação destas propostas. E é interessante, senhor presidente, que todas as propostas que foram, então, aprovadas, vamos dizer assim, deliberadas, todas elas têm um cunho social. O Corpo de Bombeiros, então, pela proposta Projeto Bombeiro Mirim, que vai trabalhar na rede de ensino, prevenção de afogamento, de queimadas, enfim, tudo aquilo que os bombeiros, né, vereador André Flenick, trabalham com muita excelência. A Associação Pleroma, que é advinda, então, de uma trajetória bastante grande, eu cito aqui o professor Elton, professor de Educação Física, que tem um trabalho há anos voluntário,
E todas essas entidades, a CD que eu visitei e pude lá ver o espetáculo circense, o trabalho realizado pela equipe técnica, a APA, então, para um estímulo sensorial. Cada proposta dessa, senhor presidente, pode receber do Fundo da Infância até R$50 mil por proposta. É um incentivo para que lá na ponta as instituições possam atender mais e atender melhor, porque na grande maioria destas instituições, eles trabalham com propostas, com promoções, com rifas, com eventos, e a garantia do poder público através do recurso do imposto de renda, vamos deixar bastante claro que este recurso é recurso nosso, dos cidadãos, que acaba retornando, então, quando a gente deduz lá do nosso imposto de renda e marca uma instituição. Em Canoinhas, nós temos duas opções. Nós temos a opção de declarar e devolver, deixar lá um pouco para ser utilizado pelo FIA e também pelo Fundo do Idoso. Esse ano já foi possível a contribuição no Fundo do Idoso. E esses fundos, então, geridos pelos conselhos, tanto pelo Conselho do Idoso quanto pelo Conselho da Criança e do Adolescente, eles fazem as chamadas públicas, eles selecionam as propostas e é lá na ponta que volta o trabalho para a população. E eu gostaria, senhor presidente, se o senhor permitir, de que, passando esse período, agora que as entidades não podem utilizar a tribuna em função de ser um período eleitoral, mas no que passa esse período eleitoral, que essas instituições elas sejam convidadas a vir nesta Casa de Leis, apresentar essas propostas que já vão estar em execução, para que mais pessoas se mobilizem para contribuir, para ajudar, e para que a gente possa aumentar cada vez mais esse fundo para que mais propostas sejam aprovadas nos próximos anos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora Zenilda. Com toda certeza terão o nosso apoio, terão o espaço assim que a legislação permitir. A senhora fala muito bem, fala com propriedade, com conhecimento e com segurança. Então faço das suas palavras as minhas e de toda a edilidade. Continua a discussão? Não havendo mais quem queira discutir, nem vou colocar em votação, ela já é de toda a edilidade. Está aprovado o requerimento 289 de 2024. Não há mais requerimentos, presidente. Obrigado, vereador William Godoy. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, que nos informe se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, prestando contas da minha viagem ontem a Florianópolis, não estive presente na sessão, pois eu estava em algumas audiências lá em Florianópolis, e eu quero aqui fazer uma ênfase em relação à presença do PSD na Assembleia Legislativa. Ontem, segunda-feira, um dia que não é muito usual para os deputados estarem na Assembleia, e os nossos deputados estavam lá deliberando, e eu tive a oportunidade, então, de conversar tanto com o Mário Mota, o Napoleão, o Bernardes e o deputado Júlio Garcia. Nós aqui, enquanto PSD, vereador Osmar, vereador Vilmar, nós trabalhamos sempre com a parceria de que o voto ele chega na urna, mas a cobrança ela chega logo em seguida também após o mandato. E nós temos cobrado muito os nossos deputados, nossa bancada, em relação às emendas, ao olhar para a nossa região. Então, eu tenho que fazer essa ênfase aqui da abertura que eu tive lá ontem, representando o nosso partido, não apenas nós três vereadores, mas o partido do PSD, onde os deputados eles estão olhando sim para Canoinhas, pensando junto conosco, analisando os projetos que nós levamos lá, para que os recursos e as emendas cheguem. Fico muito feliz quando a gente parabeniza aqui. Ontem eu não estava presente, mas acompanhei a sessão, onde vocês falaram sobre o trabalho tanto do MDB quanto do PL, onde as emendas elas chegam e estão chegando cada dia mais. E isso, presidente, é porque nós, vereadores, a gente faz o trabalho de base, o trabalho onde nós temos o poder constituído em relação ao legislativo, de fiscalizar, legislar, verear, mas mais do que isso, de apresentar para os nossos representantes, tanto em Brasília quanto em Florianópolis, as demandas, para que a gente possa ter também o recurso.
Em relação a todo o montante dos impostos que nós contribuímos e que uma parcela muito pequena vem para o nosso município, mas esse percentual ele pode aumentar. E aqui Canoinhas é a prova que isso é possível através do nosso mandato enquanto vereadores. Olhando para cada um dos colegas aqui, eu consigo me recordar de cada um dos senhores indo lá para Florianópolis e Brasília brigar para que esses recursos cheguem aqui. E eu tenho certeza que nos próximos dias, nas próximas emendas, o trabalho do PSD foi feito e a partir daqui, a partir do dia de ontem, eu tenho certeza que a gente vai conseguir ter uma abertura bem legal. Nós temos trabalhado aqui sempre com muito diálogo. Hoje sentei com o professor Osmar, após a reunião de ontem, para primeiro prestar conta para o partido em relação à nossa reunião. E eu vou deixar para que no mês que vem nós dê uma boa notícia em relação a essa reunião de hoje, que ela vai render bons frutos aqui em Canoinhas, frutos esses que eu tenho certeza que vão se tornar emenda, vão se tornar cada dia mais tendo o abraço do poder fiscalizador do Estado aqui em Canoinhas, para que a gente possa ter, além do nosso trabalho enquanto vereadores, um braço um pouquinho maior para a gente poder atender às necessidades sociais da nossa comunidade. Então, só prestando contas, nós tivemos lá ontem reuniões muito boas. Eu não poderia deixar de passar para os colegas aqui, porque eu tive a liberação do presidente para estar lá ontem. Obrigado, presidente. Obrigado ao senhor, vereador William. A gente sabe que de imediato todas as viagens a qual o senhor fez, tanto pelo partido ou enquanto Câmara, ou com a união de outras pessoas de outros partidos, sempre foi com o objetivo final, o bem de Canoinhas. E acreditamos que realmente nos renda bons frutos. É isso que o cidadão espera agora. Mais algum vereador interessado em falar sobre matéria de uso de interesse pessoal? Vereador André Flenick. Com a palavra, vereador André Flenick. Senhor presidente, apesar do vereador William falar que eu não iria falar hoje, eu vou falar um pouco, bastantinho. Eu aproveito esse momento das explicações pessoais e vou emitir uma questão que é a opinião pessoal minha, então isso protege qualquer um dos colegas, né? Eu falo a minha opinião e não a opinião como vereador ou em relação a essa casa. Mas hoje eu recebi um link de uma reportagem do Ministério Público de Santa Catarina, mpsc.mp.br, né, que é o site, portal de notícias, e o título é assim: MPSC recomenda que o Poder Legislativo de Canoinhas considere, em projeto de lei de parcelamento e uso do solo, a pavimentação de ruas como parte de infraestrutura básica em novos loteamentos. E o subtítulo: além disso, o MPSC alertou sobre a necessidade de participação popular nas discussões de revisão do plano diretor da cidade. Claro, o título já e o subtítulo são bastante explicativos, até fica à disposição, né? Quem quiser ler lá no site do MPSC, mas eu vou abordar a primeira questão. Sobre a recomendação do MPSC, eu digo que é bastante válida, está sendo debatido há bastante tempo esses projetos. Eu, particularmente, sou favorável que nós temos que ter esse start de pavimentação. Acredito que talvez com alguns ajustes, um plano gradativo de adoção por zoneamento, respeitando as zonas de proximidade, sem ter um impacto social. Mas é a minha opinião pessoal e eu sou favorável, sim, à pavimentação. E sobre a questão da necessidade de participação popular, me causou uma estranheza, porque eu acredito que o principal motivo desses projetos estarem demorando é justamente por ser um dos projetos onde mais houve participação popular. Antes mesmo de eu ser candidato a vereador, eu participei de oficinas nessa casa falando sobre esse tema. Inicialmente com uma empresa que foi contratada para fazer esse serviço. Houve muita discordância em relação ao projeto dessa empresa. Posteriormente, entramos, com consenso. As entidades participaram muito. Eu, na época, não era vereador. Eu ainda não era inspetor do CREA, que depois participei, dei sugestões. Naquele momento não fui ouvido, mas posteriormente tive a oportunidade, no decorrer da lei, a gente teve outros debates. Então, houve sim uma grande discussão, mas essa casa vai fazer, como nós conversamos previamente, sim, um documento formal com várias atas, basicamente um livro, reforçando ao Ministério Público que sim, houve uma discussão. E eu saliento, eu acredito que foi um dos projetos de lei, não é só um, são 14 projetos de leis mais discutidos da história de Canoinhas. A gente trabalhou, discutiu para evitar o máximo de erros. E mesmo assim vai ter alguns errinhos, nós aprovamos no começo do ano, teve uma questão que foi colocada em ata, mas não saiu bem
na lei como era para ser, mas são ajustes, não é perfeito, um plano diretor nunca é perfeito, ele sempre é modificado, mas é importante salientar para a comunidade que sim, houve discussão e não só, eu saliento, foi um dos mais bem debatidos da história de Canoinhas. É um projeto de lei importantíssimo, tem que ser feito com calma, com planejamento e muita participação popular, como o plano diretor teve. Eu tive a honra de promulgar esse projeto de lei e no dia que eu promulguei, falei, foi um projeto amplamente debatido. Tanto que nessa questão de pavimentação, recentemente nós recebemos o ofício do CREA e da EVC com o posicionamento da entidade técnica. Assim como tivemos outras conversas, conversei com empresários, entre outras pessoas, reuniões nessa casa, oficina, sobre essa questão. Então, senhor presidente, agradeço pelo espaço nas explicações pessoais. Novamente, coloco aqui que é uma opinião pessoal minha, tá, sobre essa questão. Sou favorável, sim, à pavimentação, de uma forma gradativa, respeitando as condições sociais, mas a questão de debate, e eu digo, reforço, foi o mais debatido da história desse município. Era o que continha, senhor presidente. Obrigado, vereador André. Mais algum vereador? Senhor presidente, gostaria de fazer uso. Com a palavra. Hoje está meio difícil minha voz aí. Comunicar a todos que na próxima sexta-feira, a vereadora Zenilda, e no sábado, a comunidade São Francisco de Assis estará fazendo um novo evento, mais um entre tantos que ela lá tem feito. E nesse evento nós estaremos lá produzindo e vendendo quentão em litro, em garrafas, para ser levado para a residência, cookies, 7, 8 sabores de cookies, pastel, de 2, 3 sabores, joelho e pão branco e pão integral. Então vai ser na sexta-feira, a partir das 9 às 19, e no sábado, dia 20, das 8 às 13 horas. Convite especial a todo mundo, inclusive aos senhores e senhoras vereadoras, a comunidade que está nos acompanhando, todos aqueles que nos prestigiam, Biluca, que sempre nos ajuda lá na divulgação na emissora, é um consumidor dos nossos produtos também, um cliente. Enfim, a todos, sejam todos convidados e muito bem-vindos. E parabenizar o vereador André por ter feito o comentário, era um comentário necessário que precisava ser feito. Cada um tem a sua opinião, né? Eu tenho a minha opinião formada há muito tempo, mas não entendo que o Ministério Público tenha que dizer para nós o que nós temos que votar, né? Acho que é uma liberdade que nós temos aqui para isso. Nós votamos de acordo cada um com a sua consciência. Eu tenho o meu ponto de vista há muito tempo, não ando divulgando, mas os senhores aí, a maioria sabe do meu ponto de vista. Eu acho que e nós temos que fazer essa votação, obviamente, mas não sobre os olhares. Eu acho que uma briga interna ou uma briga externa e da imprensa não podem interferir ao ponto de chegar ao Ministério Público. Vai vir interferir nessa casa, senhor presidente? Não, né? Tudo que já foi discutido sobre isso, tudo que está sendo discutido, e ainda tem mais pessoas pendentes ainda que precisam ser ouvidas, e entidades que precisam ser ouvidas. Aí, a partir de tudo isso, com toda certeza, a vereadora Tati Carvalho, os que fazem parte das comissões vão dar seus pareceres, né, com toda certeza, e nós vamos votar, cada um com a sua opinião, depois de ter ouvido muito. E vou dizer, não foi ouvido pouco, foi ouvido muito. A gente ouve até na rua, no dia a dia, muitas pessoas abordam, perguntam, dão suas opiniões, e a gente vai construindo, então, um parecer, uma ideia, e fortalecendo aquilo que você tem na tua mente para poder ser feita a votação. Mas era necessário ser falado, precisa ser falado, porque nós temos aqui autonomia para tocar os projetos, e nós nunca seguramos projeto algum. Nós sempre, aqueles que demoraram um pouco mais, porque havia e há a participação popular, e a gente tem ouvido isso. Ouvido a população, a parte das pessoas no dia a dia, né? Então, o manifesto popular. É isso que eu teria por dia de hoje. Muito obrigado, vereadora Tati. Obrigado, vereador Vilmar. Com a palavra, a vereadora Tati Carvalho. Bom, boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, boa noite aos funcionários da casa, ao público que nos acompanha aqui presencialmente pelas redes sociais. O que eu tenho para dizer, senhor presidente, também referente ao plano diretor, é que desde que os projetos, porque são muitos projetos, chegaram nesta casa, todos os vereadores passaram a agir com muita responsabilidade, porque nós sabemos que um projeto de plano diretor, ou vários deles,
eles envolvem a vida de toda a população canoinhense, né? Eles que vão definir aonde você pode construir um sobrado, por exemplo, aonde você não pode, qual vai ser a especificação de terreno e tudo. Então, ele envolve realmente a vida de toda a população canoinhense. E assim que esses projetos chegaram nesta casa, os vereadores passaram a fazer reuniões com instituições que têm muito mais informações técnicas do que nós, né? CREA, a EVC, vários setores da população. E esses projetos, eles demoram um pouco para ser votados, justamente porque fazemos reuniões, pedimos ajuda voluntária. Essas instituições estão ajudando de forma voluntária para a gente pensar num futuro melhor para Canoinhas. E existe sim esse projeto que fala sobre a pavimentação em loteamentos. É um projeto que ele cria uma obrigação, né, dos loteamentos serem pavimentados pelos loteadores. E eu sempre falei que nós precisamos agir com cautela. É claro que eu sou favorável à nossa cidade ter pavimentação em todos os locais. Seria maravilhoso se tivesse. Mas existe outro lado também. Nós temos o lado de que, hoje em dia, os terrenos aqui em Canoinhas são absolutamente caros. Quem está aí começando a construir a vida, verifica que os terrenos, os imóveis, eles estão com preço bem alto. A minha preocupação em relação a isso é que, com essa obrigatoriedade dos loteadores fazerem a pavimentação, que esses terrenos fiquem ainda mais caros e dificultem que aquela população que está começando a construir a vida não consiga, né, fazer essa compra. Então, essa é uma discussão que estamos tendo aqui, estamos tendo com vários setores da sociedade também, por isso não tem nada muito definido, né? O vereador André deu uma opinião agora que é muito interessante, que seria gradativamente, né, essa obrigatoriedade. Isso é interessante. Isso podemos discutir também. E o que me preocupa também nesse projeto de lei específico, senhor presidente, é que ele só diz que o loteador terá que fazer a pavimentação. Então, ele está aberto. Pode ser um paver, pode ser a pavimentação asfáltica mesmo, né? Pode ser outras lajotas. Quem vai fiscalizar isso e dar lá a aprovação final? Como que vai ser feita essa avaliação? Isso eu acho importantíssimo a gente discutir também. Qual vai ser o critério de avaliação? E outra situação importante, até o vereador André falou que talvez já tenha feito, então vamos buscar isso daí, é a gente saber, vai ter algum incentivo para o loteador que vai ser obrigado a fazer a pavimentação? Então, assim, tem muitas questões que nós temos que discutir e nós temos que discutir com a sociedade, com todos, não só com os loteadores, com as imobiliárias, com a população que vai querer adquirir o imóvel e de repente vai ficar mais caro. Por isso que eu digo que a gente tem que ter muita responsabilidade, e eu vejo que essa casa está tendo, porque nós estamos chamando a população justamente para essa discussão. Não só a população que tem dinheiro para adquirir um imóvel mais caro por ser em local que vai ter o asfalto ou a pavimentação, mas aquela população que está começando a vida agora e que às vezes não vai ter, porque esse imóvel pode vir a ficar muito mais caro. Então, são alguns pontos que nós precisamos discutir com cautela. Eu já digo que eu acho que seria ótimo nós termos toda essa nossa cidade com pavimentação, mas a gente tem que pensar a que custo. Até, o seu Tramontim está aqui presente hoje, até deu uma dica esses dias também que pode ser estudado e analisado, né, nesse projeto, e até mesmo o preço do paver. De repente, o preço do paver sai mais em conta e pode ser utilizado também. Então, tem uma série de situações que a gente tem que analisar, mas cuidar, de certa forma, para que isso não venha prejudicar o morador que talvez não tenha condições futuramente para adquirir um terreno em área asfaltada. Então, vamos continuar discutindo com muita responsabilidade, senhor presidente. E lembrando também, que eu acho muito importante lembrar, eu sou presidente de uma das comissões desta casa, de uma das comissões, né? Tem 3, mas a gente sempre fala aqui que o plenário é soberano, né? E cada comissão tem 3 membros. Se, por exemplo, 2 membros da comissão que eu sou presidente assinarem o parecer e pedirem para incluir para votação, o projeto pode ser incluído também. Então, estamos em 10 vereadores discutindo esse projeto com muita responsabilidade, porque precisamos ter essa responsabilidade e pensar em todos os lados, né? Em toda a população canoinhense.
Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tati. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Senhores vereadores, eu vou ter que aproveitar o momento para falar um pouco. Eram explicações pessoais, mas acabamos nos dirigindo a uma questão a qual eu me sinto também na obrigação de falar um pouco. A respeito do plano diretor, quando você fala de plano diretor, as pessoas às vezes se prendem a um único item, e o plano diretor, eles são 14 projetos, é um complexo de projetos, e do qual nós já tivemos 3 projetos aprovados. E eu sou solidário ao vereador André Flene, que é o sentimento o qual ele teve com essa recomendação do Ministério Público, não uma obrigação, uma recomendação do Ministério Público. A gente vai responder o Ministério Público à altura a qual essa Casa de Leis tem feito o seu trabalho. Desde quando teve a origem do plano diretor da obrigatoriedade lá na gestão passada, eu me recordo ainda que, em virtude de acontecimentos, a partir do momento que o vereador William Godoy assumiu o Executivo Municipal, na primeira semana ele encaminhou o plano diretor na sua totalidade para essa Casa de Leis. A partir daí, sim, começou o trabalho das comissões e passou-se a discutir com entidades, com pessoas e os próprios vereadores. Mas antes disso, quando a empresa foi contratada, já existiram inúmeras oficinas, sempre existiu a convocação da população. Então, nesse ponto, a gente não entende ainda qual o fundamento, que a princípio se chegou a essa questão, dessa recomendação, através de uma matéria de um jornal. A gente pede a compreensão das pessoas, porque aqui estamos como representantes da população e está sendo, sim, discutido com a população e com as entidades representativas, com todas elas. Nós vamos dar a resposta realmente do que está sendo feito, nada mais do que está sendo feito. E assim como a vereadora Tati fala, a partir do momento que se conclui, as comissões concluem, existe assinatura, existem os pareceres favoráveis dentro de uma discussão ampla, a qual realmente o plano diretor necessita, ele vai ser colocado à aprovação, como já foi colocado os primeiros. E temos ainda inúmeros que serão votados. Mas nós não podemos ser leviano também de uma forma a olhar um único item. E, nesse caso, existe o contraditório. Eu sou muito ciente da minha opinião, eu acho que existe essa necessidade, nós temos que ter esse consenso de que precisa ser estruturada a questão do loteamento para um futuro morador. Mas não é esse o único item a qual nós estamos se agarrando. É isso que, às vezes, as pessoas, em virtude de palavras, em virtude de manchetes ou de reportagens, acabam citando um único item, mas não se agarram. Está aí o portal da transparência, está aí a quantidade de projetos, para você realmente ver a necessidade do estudo técnico e o estudo da população e o estudo dos representantes da população, em virtude de não ter um conhecimento técnico, de se aprofundar ainda mais. Então, aí se faz a necessidade da discussão, do tempo necessário para que realmente a coisa ande de uma maneira correta. Nós podemos colocar o projeto para votação. Colocam os pareceres e eu coloco para votação. De repente o projeto é rejeitado por uma única exclusividade, vontade de alguém? Não, ele tem que ser realmente amplamente discutido, como está sendo, e podem ter certeza, quem está nos ouvindo e tem essa necessidade de alguma... lembro ainda que nós não estamos desamparados quanto à legislação, porque nós estamos seguindo uma lei vigente. Agora, o plano diretor em si, aí sim é uma nova lei, a qual está sendo estudada, e aí ela vai ser aprovada ou não,
dentro dos critérios. Aprovada terá que ser dentro do que a lei federal nos exige, mas dentro dos critérios a qual o município consiga fazer valer a sua lei. Então é dessa forma que está sendo trabalhado, e assim que nós tivermos qualquer posicionamento quanto à votação, a Casa de Leis vai continuar trabalhando e vai ser colocado para votação quando estiver dentro de todos os objetivos alcançados. Gostaria só de salientar isso. Nós já tivemos uma conversa a respeito e agora fica mais esclarecido para toda a população. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime extraordinário para logo em seguida.